Nós tivemos então um longo encontro com o Primeiro-Ministro e com o Ministro da Economia e a Ministra da Saúde. Aquilo que é o primeiro passo e fundamental é a não renovação do estado de emergência, entrar no estado de calamidade. Para nós não tem qualquer problema, desde que seja salvaguardada a componente constitucional. E isso nós tivemos a oportunidade de perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro se estava certo de que podia tomar as medidas que necessita de tomar sem o estado de emergência, sem que com isso traga problemas de inconstitucionalidade. Ao qual ele se mostrou confiante que não. Esperemos que tenha razão, esperemos que não venha a suceder num futuro próximo, não venham a suceder problemas por causa de inconstitucionalidades. De resto, o que se pretende é, enfim, tirando um ponto ou outro, aquilo que se pretende é aquilo que eu acho que é correto, que é começar a abrir a economia e a atividade económica, mas de uma forma muito prudente e muito lenta, medindo as coisas. Portanto, um primeiro passo agora no início de maio, segundo passo a meio de maio e terceiro passo a 1 de junho. Sempre com avaliações. Antes de se fazer a abertura do segundo passo, a 18 de maio, uma avaliação do que aconteceu na quinzena anterior e o mesmo antes de abrir a 1 de junho. Esta é a estratégia que eu entendo que efetivamente deve ser levada a cabo. Tirando isso, tivemos a oportunidade também de referir duas preocupações que temos vindo a ter. Uma, as empresas têm dito que o dinheiro tarda muito a chegar às empresas, por razões de ordem burocrática, e, portanto, procuramos sensibilizar o Governo para a necessidade de desburocratizar e para a necessidade do dinheiro chegar mais rápido às empresas, e o mais rápido, na prática, quer dizer em tempo útil, porque também se não chega agora, quando chegar, para algumas já será tarde. A outra sugestão que fizemos, já tínhamos feito, uma proposta nossa, é que o Estado pague rapidamente todas as dívidas que tem aos seus fornecedores. O Estado não é só o Estado do Estado, são os hospitais, são os institutos públicos, ao qual o Governo disse que tem vindo a fazer isso. Pronto, aquilo que nós deixamos é que seja feito ao ritmo mais rápido, porque nem sequer são dívidas do passado, dívidas vencidas já no ano anterior, são dívidas que nem sequer contam para o déficit, nem para as finanças públicas, tem mesmo de ser pago. E que me recordo são basicamente estes pontos fundamentais. Dr. Rui Rio, já é possível perceber que setores da economia vão abrir nas datas que referiu? Que setores abrem a 4 de maio, 18 de maio e 1 de junho e talvez concentrarmos no dia 18 de maio, porque era o regresso às aulas presenciais. Já está fechado esse plano? Bom, não me compete a mim dizer aquilo que o Governo vai fazer. Nem me compete a mim dizer agora tudo aquilo que lá dentro o Governo nos disse, até porque o Governo ouviu o PSD, nós fizemos as nossas sugestões também relativamente à forma como as coisas podem abrir, ele vai ouvir agora sugestões dos outros partidos e depois há de haver o modelo final e nesse é que depois devemos de dar a nossa opinião. Agora, aquilo que, grosso modo, está desenhado é abrirem agora algumas lojas de rua, viradas para a rua, de formato mais reduzido, de tamanho mais reduzido, não as grandes lojas, mas aquelas onde não há grandes acumulações de pessoas, e depois ir gradualmente abrindo, depois também a 18 de maio, alargar o tipo de lojas que podem abrir. E em paralelo também mais alguns negócios, os barbeiros, cabeleireiros, etc. Mas isso eu acho que convém acho que deve ser o Primeiro-Ministro e o Governo a dizer exatamente aquilo que vão fazer e, acima de tudo, em definitivo, porque agora são sugestões, por exemplo, que nós também damos relativamente à utilização obrigatória de máscaras em lojas, em espaços fechados, não exatamente ao ar livre, mas em um sítio onde haja uma circulação grande de pessoas. Pronto, o Governo acolheu esta nossa sugestão. Não sei se depois no fim do dia ela fica ou não fica. Dr. Rui Rio, em relação a esta reunião em que foi informado do plano que o Governo tem para o desconfinamento, o PSD vai apoiar esse plano? Vai estar... O PSD tem feito um esforço e vai continuar a fazer para apoiar o plano. Agora,
O plano tem de estar dentro daquilo que nós consideramos razoável. Se não considerar razoável, não posso apoiar aquilo que não é razoável. Aquilo que nos foi apresentado é razoável. Vamos ver agora, no fim do dia, digamos assim, depois de ouvir os partidos todos e decidido pelo Conselho de Ministros, o que é que fica. Se ficar dentro daquilo que está, não é por podermos discordar de um pontinho ou de outro que vamos fazer uma revolução, que isso não faz sentido nenhum no quadro que estamos a viver. Por isso é que nós demos as nossas sugestões, mostramos as nossas preocupações, como ainda agora referi algumas, é assim que devemos estar. Se me perguntar, olha, e falou, por exemplo, da libertação dos prisioneiros de qualquer maneira. Não falei, não vale a pena, é uma divergência de fundo que temos, já não tem solução. Aí divergimos e divergimos de fundo. Onde não divergimos de fundo, damos as nossas sugestões, acho que é assim que deve ser no quadro que o país atravessa. Gostava só de lhe perguntar, é claro que vai ser decretada a situação de calamidade? Sim, parece-me claro que não havendo o estado de emergência, isso também é claro, até pedido pelo Sr. Presidente da República, e em consonância com o Governo, tem de haver um substituto, digamos assim, para o estado de emergência, que é o estado de calamidade. A pergunta que nós colocamos é, e isto não acarreta inconstitucionalidades, porque há aqui um ponto muito importante, que eu ainda bem que me pergunta para eu poder dizer, é os portugueses perceberem, e acho que todos temos de dar este contributo, os portugueses perceberem que o fim do estado de emergência não quer dizer que no dia seguinte, ou seja, na segunda-feira, pode toda a gente vir para a rua de uma forma normal. Não, bem pelo contrário. Tem de continuar com o comportamento que têm tido até aqui e o que altera é apenas essas aberturas lentas que o Governo vai determinar. Quanto ao mais, as pessoas têm de se continuar a comportar, porque os números que ainda ontem ouvimos na sessão com os especialistas não apontam para uma melhoria fantástica. Nós ainda estamos numa situação de bastante risco, ou seja, facilmente tudo isto dispara outra vez e depois perdemos a mão. E, portanto, é muito importante que os portugueses lá em casa saibam isto acho que temos todos a obrigação de dizer, tenho o Governo, mas eu também tenho a obrigação de dizer, que as pessoas têm de manter o mesmo comportamento que têm vindo a ter, porque o facto de estar um bocadinho melhor não está suficientemente melhor, se me permitem dizer assim, para que se possa chegar a uma vida próxima da normalidade. Nem próxima da normalidade. Infelizmente, não é? Deixe-me esclarecer uma questão sobre a declaração da situação de calamidade pública. Com todas as dúvidas que apontou, admite um voto no Parlamento que não seja o voto a favor do decreto do Governo que tem de... Bom, a declaração do estado de calamidade não é decreto, é uma resolução do Conselho de Ministros. Se o Governo quiser depois agilizar, digamos assim, através de uma proposta de lei que meter no Parlamento, o que eu acho bem até que o faça, porque aí mantenho o controle e a fiscalização do Parlamento, acho bem que o faça, pois aí teremos de ver o conteúdo dessa proposta de lei. Sendo que a nossa predisposição ao longo de todo este tempo, desde os últimos mês e meio, 2 meses, é uma predisposição para colaborar, como eu sempre disse, e cooperar, e não para criar obstáculos, porque o país já tem um grande obstáculo, não precisa de mais. Agora, não podemos, naturalmente, passar por cima daquilo que possa ser uma convicção que se tenha. Isso não podemos passar. Mas aguardemos, se essa lei aparecer, aguardemos. Quando fala em lojas de rua, está incluído, ou falou-se nisso, na abertura de restaurantes? Ainda não. Embora eu não devia responder que eu não sou o Governo, mas ainda não. Para agora, para 4 de maio... É que está a ponderar ser mais para a frente os restaurantes, por exemplo, na segunda fase, isto já ficou falado aqui. Sim, mais para a frente tem de ser, não vão ficar fechados a vida inteira. Na segunda fase? Sim, mas sim, de uma forma equilibrada, mas eu peço favor, quer dizer, acho que eticamente não é correto ser eu estar aqui a dizer aquilo que o Governo se propõe fazer. Onde é que se vê dificuldades na componente constitucional com o estado de calamidade? Em que medidas antevê essas dificuldades? Aquilo que tem estado em vigor e que praticamente vai continuar com pequenas aberturas são cortes de liberdade das pessoas e decisões absolutamente fora do comum, não é? E, portanto, dentro dessas decisões, fora do comum, completamente fora do comum, que cortam a liberdade, mandar fechar restaurantes, mandar fechar lojas, mandar as pessoas para casa, etc., em que medida é que a Lei de Base da Saúde, a Lei de Saúde, acho que é essa, há uma lei ligada à saúde e o estado de calamidade, em que medida é que essas duas leis conjugadas são suficientes para ultrapassar problemas de inconstitucionalidade que possa haver. Aquilo que o Governo nos diz é que, pela leitura jurídica que fazem, sim, pode-se continuar, agora como é bom que se continue, como se quer continuar, sem ferir a Constituição da República.
situações concretas, essa parte não percebi desta sua explicação. Há situações concretas que podem chocar com a constitucionalidade e quais, e depois queria saber outra coisa. Mas ouça, eu não sou constitucionalista, nem tampouco jurista. Eu limitei-me a perguntar ao Primeiro-Ministro se estava confortável com a não existência de um estado de emergência relativamente às medidas que quer tomar. E as medidas que quer tomar são todas elas muito, muito parecidas com aquilo que existe agora, porquanto a abertura é lenta e certo, é lenta, tem de ser lenta, como é evidente, porque os números que nós temos de evolução da epidemia são ainda números perigosos, digamos assim. Rapidamente as coisas podem descambar outra vez. Tá? Tenho só uma pergunta, uma última pergunta. O Dr. Rui Rio escreveu uma carta aos militantes do PSD a falar em que não era patriótico agravar as críticas Sim. ao governo nesta altura. Vai desconfinar os militantes do PSD, de alguma maneira, também nesta nova fase? Olha, pressuponho que o seu curso não é de Física, nem de Matemática, nem de Biologia. Pressuponho que é um curso até de Letras ou de Comunicação Social. Se ler a minha carta, não tenho dúvida nenhuma, de certeza sobre o que lá está. Portanto, a proposta que eu lhe faço é leia a carta, porque a carta é muito clara e não diz nada disso que se anda a comentar na opinião pública. Obrigado.